Olá pessoal, vamos lá então começar a nossa integração em y. Bom, na aula anterior, né, aqui, que é essencial que vocês tenham assistido, a gente deu uma analisada, né, como é que a gente fazia para fazer o cálculo entre duas curvas. Nesse caso aqui, basicamente o que a gente queria era a função de cima menos a função de baixo. Mas, em alguns casos, vai ficar difícil a gente dizer quem é de cima, quem é de baixo, ou então vai ter uma série de repartições e coisas que a gente vai ter que fazer que vai ficar um pouquinho complexo. Por exemplo, olha só, gente, quem é a função que está em cima, quem é a função que está embaixo aqui? Complicado, né? Não é essa região que a gente quer calcular, não dá para fazer isso daí. Então, quando a gente quer fazer, né, esse outro tipo de integração, como é que a gente passa a enxergar? Lá na primeira parte, a gente estava enxergando, né, a função de cima menos função de baixo. Basicamente, tu coloca as tuas mãos na mesa e vê, né, quem é a função que está em cima, quem é a função que está embaixo. Agora a gente não dá mais, porque, poxa, coloca as mãos aqui e vê quem é que está em cima e quem é que está embaixo. Poxa, nenhum nem outro, né? Tá um do lado do outro. Aí fica um pouco complicado. Nesse caso, assim, a gente vai olhar o que, gente? A gente vai começar a olhar lateralmente falando, tá? Então a gente vai ver quem que vai ser a função que vai estar mais longe, quem que vai ser a função que está mais perto. Basicamente, gente, a dica é o seguinte: coloca um bonequinho aqui do lado, tá? Coloca um bonequinho aqui do lado. E tu vai sempre perguntar em relação a esse bonequinho, quem que é a função que está mais longe, quem que é a função que está mais perto. Então olha só, a gente tem aqui, né? Temos aqui a nossa função x, a nossa função f que está aqui, né? Para mais longe, e a nossa função g que está mais perto do bonequinho. Então basicamente o que vai ser, gente? Se a gente for fazer uma integral em y, se eu calculasse a integral em y nessa função aqui de fora, o que ela calcularia, gente? Essa primeira função, ela calcularia assim, ó, toda essa área aqui, ok? Se eu fosse calcular a área, né, dessa outra aqui, dessa g, como é que ficaria? A gente teria aqui e a gente calcularia essa área daqui, ok? Então é bastante nítido, né, pra gente que se a gente quiser calcular aqui, né, quanto é que vale essa região A amarelinha aqui, o que a gente precisa fazer? Pegar a área dessa região que está mais para fora e essa região que está mais para dentro aqui e fazer a subtração, né? Essa grandona menos a menor, ok? Só para ficar padronizado, né, como a gente fez na aula anterior, eu vou fazer pontinhos aqui para que a gente possa, né, garantir o entendimento bem claro de qual é a área que a gente está subtraindo, tá? Então, basicamente, a gente pega toda essa região aqui menos a área que está pontilhadinha de vermelho, e isso aí vai dar pra gente, né, a nossa região A. Até aqui bastante simples, né? Detalhes, coisas que são bastante importantes, gente. X igual a f de y. Lembra, né? Antes a gente tinha lá uma f de y, uma f de x, né? Y igual a f de x. Então, pra gente fazer a integração em y, é muito importante que tu lembre, tá, que a gente precisa garantir que a gente tem uma função de y e não uma função de x. Se vai integrar em y, tu precisa de funções de y. Como que isso vai ficar então, gente? Se a gente quiser calcular a nossa área A, como é que vai ficar? A gente vai ficar, né, com a nossa integral, que vai começar onde, gente? Antes, né, na integral em x, a gente começava, né, no x igual a 1, x igual a 2, o x igual a A, terminava em x igual a B. Agora, né, isso, né, na outra parte a gente estava fazendo sempre em x. Agora a gente está fazendo em y. Então a nossa região começa em A aqui e vai até B aqui. Lembra que nós estamos integrando em relação a y. Então a nossa região vai começar em A, vai terminar em B e vai ser o que, gente? Vai ser a nossa f de y, que é a nossa função que está mais longe, menos a nossa g de y, que é a função que está mais perto. Isso daqui a gente vai fazer o que, gente? Isso daqui a gente vai multiplicar, a gente vai fazer a integração em relação a y, ok? Então, gente, né, se a gente está fazendo uma integral, né, com funções de y, a gente precisa fazer a integral em relação a y. Se tu fizer as contas aqui, né, em relação a x, tá tudo errado, vai estar tudo errado. Tu está fazendo uma integração em y, tu está fazendo uma área em relação a y. Então, gente, é muito importante que tu garanta que tu vai colocar somente termos relacionados a y para fazer uma integral em y, ok? Então, até aqui é bastante simples, tá? Não tem muita dificuldade.
Daqui para frente, então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, vai fazer alguns exercícios onde a gente vai ter o cálculo sempre, né, em relação a y e em relação a x. A gente sempre, em praticamente todos os casos, a gente pode integrar em relação a x e pode integrar em relação a y. É muito importante que tu tenha assistido essas duas aulas mais teóricas para garantir, né, que a gente está falando a mesma coisa, que vocês têm esse domínio da diferenciação entre integrais em relação a x, integrais em relação a y. Daqui para frente, os exercícios a gente vai fazer, né, uma certa arte até para começar a encaixar cada um dos exercícios, cada um dos casos nesses dois tipos, que é a integração em x e a integração em y. Ok, gente? Então tá, na aula em sequência que a gente já começa a resolver alguns exercícios de área entre curvas, certo? Então tá, muito obrigado, até logo!